Você já parou para pensar como surgiram os uniformes no futebol? Aquela camisa que representa o time do seu coração tem uma história fascinante que começou há mais de 150 anos. Neste vídeo, vamos embarcar em uma viagem no tempo para descobrir como o futebol evoluiu, saindo de partidas improvisadas para se tornar o esporte moderno que conhecemos hoje, com uniformes icônicos. Vamos explorar cada etapa dessa evolução, como ela influenciou o esporte e como moldou a paixão mundial pelo futebol. Os primeiros passos: improviso e criatividade. Nos primórdios do futebol, por volta do século XIX, não existia qualquer tipo de uniformização entre os jogadores. Eles entravam em campo com suas roupas comuns do dia a dia, como camisas de algodão, calças compridas e até chapéus. Isso mesmo, chapéus. Era uma época em que o futebol ainda não tinha regras bem definidas, e a simplicidade do vestuário refletia esse momento inicial do esporte. Para diferenciar os times, soluções criativas eram adotadas. Os jogadores utilizavam faixas coloridas amarradas nos braços ou lenços de cores diferentes. Essas opções, embora rudimentares, já ajudavam na identificação dentro de campo. Era algo improvisado, mas suficiente para os desafios daquele período. Esses primeiros passos, aparentemente simples, lançaram as bases para o desenvolvimento do que hoje chamamos de uniformes. A organização dos clubes e o surgimento do primeiro uniforme oficial. Com o crescimento do futebol e a criação de clubes, a necessidade de padronizar os trajes tornou-se evidente. Um marco importante foi o Queen's Park FC, da Escócia, que, em 1872, adotou o primeiro uniforme oficial do futebol. As camisas listradas em preto e branco desse clube não eram apenas práticas, mas também esteticamente marcantes para a época. Esse avanço trouxe mais organização ao esporte, facilitando a visualização dos jogos tanto para os jogadores quanto para o público. A padronização dos uniformes também ajudou a fortalecer a identidade dos clubes, um aspecto que se tornaria central para o futebol nos anos seguintes. As primeiras regulamentações sobre uniformes. Com a regulamentação do esporte pela Football Association na Inglaterra, surgiram as primeiras regras para uniformes. Cada time deveria adotar uma cor específica para facilitar a distinção entre as equipes durante as partidas. Essa regra foi crucial para o desenvolvimento do futebol profissional, ajudando a estabelecer uma identidade visual única para cada clube. Além disso, os uniformes começaram a incorporar detalhes que refletiam a cultura e os valores dos times. Os escudos dos clubes, por exemplo, começaram a ser usados como símbolo de pertencimento e orgulho. Essa evolução não apenas ajudou na profissionalização do esporte, mas também fortaleceu os laços entre os torcedores e suas equipes. A evolução dos materiais, do algodão ao poliéster. No início, os uniformes eram confeccionados com materiais como lã e algodão, que absorviam muito suor e eram desconfortáveis durante os jogos. Imagine correr por 90 minutos vestindo algo tão pesado e quente. Contudo, o avanço da tecnologia têxtil trouxe uma verdadeira revolução. Nos anos 1930, os uniformes passaram a incluir números nas costas para identificar os jogadores. Essa inovação simples teve um impacto significativo, permitindo que os torcedores acompanhassem melhor o desempenho dos atletas. Pouco tempo depois, tecidos mais leves, como o poliéster, começaram a ser utilizados. Esses novos materiais não apenas melhoraram o conforto dos jogadores, mas também influenciaram a estética dos uniformes, possibilitando designs mais sofisticados. A transformação dos uniformes em produtos de marketing. A partir da década de 1970, os uniformes deixaram de ser apenas funcionais. Eles se tornaram uma extensão da identidade dos clubes e, mais tarde, verdadeiros produtos de marketing. Escudos ganharam destaque. Patrocínios comerciais começaram a aparecer nas camisas, e os designs passaram a refletir a história e as conquistas de cada time. Os uniformes também começaram a contar histórias. Muitas equipes passaram a lançar edições comemorativas, inspiradas em eventos históricos, arte local ou até personalidades importantes.
Esses modelos reforçam a conexão entre os clubes e suas comunidades, transformando as camisas em peças de coleção. O impacto no futebol feminino. No futebol feminino, os uniformes também passaram por uma evolução significativa. Embora tenham enfrentado desafios como a falta de investimento e visibilidade, hoje eles são tão importantes quanto os masculinos. Em muitos casos, os designs dos uniformes femininos influenciaram os masculinos, mostrando a integração entre os dois gêneros no esporte. Essa troca de influências é um reflexo de como o futebol feminino está cada vez mais consolidado e de como as jogadoras são símbolos de superação, talento e paixão. Tecnologia nos uniformes, performance e conforto. Nos dias atuais, os uniformes de futebol contam com tecnologias avançadas que ajudam na performance dos jogadores. Tecidos que regulam a temperatura, absorvem o suor e são extremamente leves são padrão. Além disso, a ergonomia é um aspecto essencial, com cortes e costuras pensados para proporcionar máxima liberdade de movimento. Esses avanços não apenas melhoram o desempenho dentro de campo, mas também destacam a identidade das equipes, com designs ousados e cores vibrantes, uniformes e cultura. Uma conexão além do esporte, os uniformes de futebol vão muito além do campo. Eles são uma forma de expressar cultura, história e tradição. Muitos clubes lançam camisas inspiradas em eventos históricos ou símbolos regionais. Essas peças criam um elo emocional entre os times e suas comunidades, fortalecendo a paixão que só o futebol é capaz de gerar. Do improviso ao design de alta tecnologia, a história dos uniformes de futebol é um testemunho de como o esporte evoluiu. Desde as faixas coloridas até os designs modernos e tecnológicos, cada camisa carrega o espírito do futebol e a paixão dos torcedores. E você? Qual uniforme marcou sua história no futebol? Deixe sua resposta nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Tem muita coisa incrível vindo por aí.